Leitura de texto com voz sintética, início. Não é segredo, por Raoni Mowai, em 4 de julho de 2024. Como conquistar o que nós desejamos, dentro do nosso potencial, bem como dentro do produto, da causa e efeito, da qual somos reféns. Introdução. Através da auto-hipnose, autossugestão, Deus, cosmos, universo. Tanto faz. Todos nós podemos ter uma melhora em nossas vidas, nos aspectos emocionais, psicológicos e físicos, e neste último, o conforto através de bens materiais, caso seja necessário, com repercussões nos outros aspectos, ou seja, também no emocional e psicológico. Hoje sou um idoso, aposentado e com uma carga de conhecimento mediana e profundamente dedicado a nichos da vida que o meu interesse se apropriou. Sou autodidata. Desde a minha pré-adolescência. Fiz apenas 2 semestres de filosofia na faculdade, por mera curiosidade de como era e funcionava uma faculdade, já que outrora eu não dispunha de recursos financeiros nem base familiar para me manter na parte acadêmica. Gosto de filosofia, mas eu não queria ser um professor de filosofia, já que as minhas inclinações se dirigiam, desde os meus 12 anos de idade, para o que chamamos de ciências exatas, como química, ciências e tecnologia. Fui programador de computadores a vida toda e até hoje tenho acumulado em meu currículo 11 linguagens de programação, efetivamente praticadas na minha vida profissional. Ainda faço rotineiramente programas que me auxiliam a gerenciar meu computador e, consequentemente, a minha vida. A programação de computadores foi o meu hobby em forma de trabalho pela maior parte da minha vida profissional. Não fiquei rico, pois sempre priorizei a minha inata ambição de conhecer os detalhes daquilo que me cerca como ser humano. E por conta disso, não sou um bom administrador de finanças, apesar de gostar muito sobre esse tema. Ou seja, a minha curiosidade saciada sempre foi o meu objetivo maior. Trago hoje, com esta resenha, a proposta de tentar melhorar a vida de todos nós através deste conhecimento dirigido pela minha curiosidade, que é uma parte das inúmeras conquistas particulares sobre a minha própria evolução, como ser humano e pertencente a essa engrenagem denominada universo. Tanto o livro quanto o DVD do documentário ou filme O Segredo, criado pela autora australiana Rhonda Byrne, onde hoje, em 2024, tem 73 anos de idade. Fizeram muito sucesso a partir de 2006, tanto o livro quanto o DVD. O livro trata do pensamento direcionado aos nossos objetivos de vida, sejam estes materiais ou não. Não li o livro, mas assisti várias vezes o documentário ou filme. E dali, eu somente não concordei, com certos exemplos exagerados nos detalhes da obtenção daquilo a que nós nos propusemos a conquistar. Também não concordei com o direcionamento puro e exclusivamente material desses objetivos. Sem qualquer pré-aproveitamento do livro de sucesso em questão, resolvi fazer esta resenha, que coincide um pouco com a base proposta pela autora do livro, que é, em minhas palavras, o desejo realizado mediante a frequência da repetição do mesmo, seja na sua forma falada ou escrita. Primeira parte: o consciente e o subconsciente. Não existe uma linha que delimite o consciente do subconsciente, mas por convenção e por ser mais didático, assumiremos essa dualidade para facilitar o entendimento das diferenças entre ambos, e assim conseguirmos entender melhor como aplicar as ideias que aqui, nesta resenha, eu descrevo. A priori, o consciente trata de funções a curto prazo, enquanto que o subconsciente trata de funções a longo prazo. Resumidamente, as tarefas repetitivas como andar, subir escadas, respirar e piscar, por exemplo, são mais automatizadas, de forma a exigir menos esforço consciente do que esforço subconsciente.
Para obtermos uma automatização a nível inconsciente de determinadas ações que não fazem parte do nosso cotidiano, é necessário a repetição do ato em si ou do uso das palavras correlacionadas. Já que a nossa parte consciente do cérebro possui a função de processar informações. A curtíssimo prazo, com o auxílio de métodos, podemos inserir algumas funções em nosso subconsciente de forma a serem mais automatizadas, sem a necessidade de ficarmos frequentemente pensando nos detalhes destas. No tempo da escola, quando estudávamos uma matéria para a prova que exigia a recordação de alguma fórmula matemática, ou a definição de uma palavra na língua portuguesa, por exemplo, recorríamos à repetição verbal e mental das mesmas. Isso nos dava um pouco mais de segurança a fim de tirarmos uma nota melhor, já que o nosso consciente estará ocupado com coisas mais a curto prazo, como eu já disse, e assim, darmos essa tarefa à nossa parte subconsciente. Segunda parte, o desejo, a mentalização, a oração ou reza. Por várias vezes nos deparamos com necessidades que precisamos saciar, sejam elas de ordem física, psicológica ou emocional. Quando solteiros, pelo menos no meu tempo, pensávamos em casar e constituir família. Ficávamos pensando e mentalizando a mulher ideal para ser a mãe dos nossos filhos, onde pelo instinto masculino, quase sempre jogávamos tudo para debaixo do tapete e nos entregávamos aos instintos de reprodução e prazer, nos jogando aos braços da primeira mulher solteira e sedutora que aparecesse em nossa frente. Creio que, na maioria dos casos, isso ainda persista nos dias de hoje. Digo, jogar todos os nossos planos futuros para debaixo do tapete e partir para uma aventura e pensar, seja o que Deus quiser. Acontece que essas aventuras da qual não temos controle, pois a carne é fraca, nos obriga a agirmos exatamente como manda o subconsciente, o qual se mantém, quase que permanentemente abraçado aos instintos naturais, tanto para homens quanto para mulheres. Falamos aqui do desejo, a longo prazo, frustrado na maioria das vezes. Também podemos desejar um bem, material que nos dê mais conforto. Podemos desejar um amigo ou amiga com afinidades tantas, o suficiente para que seja assim para o restante de nossas vidas. Podemos desejar resolver um problema familiar, seja com o pai ou mãe, irmão ou irmã, ou cônjuge, a fim de que o nosso psicológico e emocional se posicionem em níveis aceitáveis de convivência. Então, a primeira coisa é o desejo, e quase que juntamente a ele está a mentalização desse desejo, cuja mentalização fazemos diariamente em momentos de isolamento ou em pensamentos soltos ao acaso. Muitas das vezes, quem é teísta recorre à oração ou reza. Já havendo aí um meio mais eficaz na obtenção de um resultado satisfatório. Não vou entrar no mérito da existência de Deus ou da veracidade da Bíblia Sagrada, e somente considerar a atitude do ser humano em si. O ritual de ajoelhar-se e orar ou rezar com os olhos fechados, cabeça baixa e mãos entrelaçadas ajudam, pelo menos psicologicamente, uma retenção maior dos desejos, a nível do subconsciente. E se esse ritual for bastante repetitivo, o desejo se concretizará cedo ou tarde, dependendo da sua magnitude e do potencial do ser que o deseja, bem como o contexto em que as causas e efeitos da vida o levaram a estar ou viver numa dada situação de vida. Quero dizer com isso que não basta desejar e pedir o que bem entender, mas aquilo que está mais tangível de ser realizado no contexto em que o ser está inserido, bem como o potencial do ser onde muitas vezes já vem, como uma propriedade inata. Terceira parte. A ficha caiu. Quando jovem, eu costumava escrever bastante, tanto coisas que eu achava em livros quanto pensamentos próprios. Nesses pensamentos próprios, inclui-se coisas materiais, como, por exemplo, ventilador de teto,
onde na minha época só haviam em bares e restaurantes e nunca em residências. Esses desejos eu anotava para não esquecer dos meus objetivos materiais futuros. E assim, o ventilador de teto estava na mesma lista onde eu desejava ser o melhor na minha profissão de programador de computadores. Certamente eu não fui o melhor programador de computadores, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu fazia o meu melhor somente por um motivo simples. Eu era e ainda sou apaixonado pela minha profissão que escolhi aos 12 anos de idade. Paixão é a palavra-chave, que pode ser traduzida como o desejo primordial de toda a minha vida, o mais importante desejo a ser atingido. Descobri então que, além de ter meu ventilador de teto, anos mais tarde, também descobri que eu não precisava ser o melhor programador de computadores, e sim, dar vazão àquilo que eu gostava e ainda gosto de fazer, que é programar computadores. Com essas palavras, quero salientar que o ato de anotar os nossos desejos aumenta significativamente as nossas realizações, e se a lista for revisada periodicamente, assim como na oração ou reza, os desejos serão realizados, cedo ou tarde, repito, dependendo do contexto e do potencial de cada ser. Quarta parte: Deus, cosmos, hipnose, esoterismo. Não vou falar exatamente sobre cada um, e sim, brevemente sobre a relação entre os mesmos. Se é teísta, Deus será o seu foco como mediador dos seus desejos. Da mesma forma, se é panteísta, o cosmos poderá ser o seu foco como mediador dos seus desejos. Se é ateu ou agnóstico, a hipnose ou auto-hipnose será o seu foco como mediador dos seus desejos. Se é esotérico, a distância dos astros entre si ou a data em que nasceu corresponder a um certo alinhamento dos astros, este será o seu foco como mediador dos seus desejos. O importante sobre isso é a utilização de uma base de confiança, pois esta é necessária para sua convicção de obter o seu desejo realizado. Embora sejam coisas distintas, todas têm em comum um ritual, e este ritual ajuda a fortalecer a concretização dos seus desejos. Particularmente, prefiro a escrita, a confiança que o cosmos tem algo que facilita a realização dos nossos desejos e a auto-hipnose quando se trata de um desejo de mudança de hábito, por exemplo. Quinta parte: auto-hipnose, desejos exagerados. Principalmente na minha adolescência. Fui um rato de biblioteca, pois na minha época nem existia computadores como existem hoje em dia, e muito menos internet. Dentre inúmeros livros de autoajuda que li e outros de memorização e outros de leitura dinâmica, foi muito difícil garimpar tantos livros. Finalmente, encontrei 2 destes que guardo até hoje, pois quando eu via que tinha um bom conteúdo, eu saía da biblioteca com o nome do autor, a editora e o título do livro, em direção a diversas livrarias a fim de manter ao meu lado obras tão bem escritas e produtivas. Pratiquei a auto-hipnose como o livro ensina, porém senti medo de continuar de tanto que isso funcionava. Eu tinha medo de mudar o curso da minha vida, que poderia ser de um jeito aparentemente ruim, com o desejo de torná-la melhor e acabar, no final das contas, piorando ainda mais. Mas como assim piorando? Eu não sabia até que ponto a situação que eu vivia era para ser alterada, então, cautelosamente faço uso da auto-hipnose com moderação, pois, como eu disse, se não souber bem o que está a modificar, isso poderá até acarretar em um mal pior. Então, eu refleti sobre a responsabilidade que eu tinha em mudar o curso da minha vida. Uma atenção especial deve ser dada ao desconhecido, que é a resposta aos nossos pedidos, sejam estes a Deus, cosmos, hipnose, entre outros, porque o universo funciona de forma misteriosa e até onde sabemos, não sabemos quase nada. Quero dizer com isso que a vida é como a contabilidade, tem ativo e passivo onde ambos devem fechar,
ou seja, tanto um quanto o outro devem resultar no mesmo valor. Acredito que o preço da vida é o sofrimento. Em outras palavras, a inexistência não tem preço algum. É o ativo e passivo zerados na diferença. Um não deve nada ao outro. Agora, existir sempre será sofrimento, e o que chamamos de felicidade nada mais é do que o alívio temporário de uma necessidade, seja esta física, emocional ou psicológica. Se alguém disser, hoje eu estou tão feliz porque sempre tive a vontade de comer lagosta e hoje eu pude. Foi um desejo de consumo, de saborear algo diferente, mas ainda assim não é felicidade, e sim menos infelicidade. Enquanto vivermos, o preço será o desconforto. Saciar necessidades fisiológicas ou realizar os objetivos de vida é uma felicidade ilusória, já que estávamos mais infelizes antes de saciar uma dada necessidade. Na minha adolescência, eu estava próximo a duas pessoas filosofando quando ouvi uma metáfora que dizia: um rapaz desejava muito ser muito rico, tão rico, a ponto de não precisar mais trabalhar e só viver a vida, que já é curta demais para ser empregado. Este rapaz repetia todo dia que desejava ser muito rico, e assim passaram-se alguns anos até que a sua mãe, ao viajar de avião, faleceu na queda deste. Dias depois do enterro, ao verificar os documentos dela, encontrou um seguro de vida valendo muitos milhões, pois ela o havia feito há décadas. Logo, seu desejo de ficar rico que tanto pedia acabou por se realizar. Porém, como se pode ver, teve um preço alto, pois o rapaz amava muito a sua mãe. Então, esta metáfora elucida muito bem quando digo o desconhecido. Se o que pedimos é de tamanha proporção que foge muito das nossas possibilidades, é muito provável que o preço a se pagar será muito alto também. Em suma, desejar coisas que podem nos ser cobradas, de forma a nos causar dor, não é uma boa opção, penso. Sexta parte. Causa e determinismo. Causa e efeito é o que chamo de determinismo, onde muitas pessoas criticam dizendo: se tudo está determinado, então atravessa a rua sem olhar para os lados. Nada está escrito nas estrelas, como se diz vulgarmente, mas se pudéssemos ter a possibilidade de calcular cada átomo e suas interações desde o início dos tempos, poderíamos prever o futuro, o que na prática não podemos, e por isto preferimos chamar essa impossibilidade prática de caos. Essa reflexão eu sempre tive, e há poucos anos atrás eu descobri na internet um físico, matemático e astrônomo chamado Pierre Simon, Marquês de Laplace, dos anos 1800 aproximadamente, que corrobora com essa ideia. Não desejo convencer ninguém a crer que todo efeito tem uma causa. Por isto respondo à pergunta acima, dizendo que não atravesso a rua sem olhar para os lados, porque a minha memória tem registrado que isso implica num possível atropelamento causando-me sofrimento ou até a morte, cuja está longe da nossa condição natural, de preservação da integridade física, a fim de permanecer sobrevivendo e reproduzindo a espécie. Logo, a causa do efeito de eu não desejar atravessar a rua sem olhar para os lados é o meu cérebro causando a recordação do que é sofrimento ou perda da vida. Conclusão. Só por curiosidade, já fui teísta, agnóstico, panteísta e atualmente um semi-ateu. Digo semi-ateu, pois tem coisas que são inexplicáveis, como a estrutura dos nossos corpos, as engrenagens biológicas internas, os órgãos, têm cada uma a sua função tão bem relacionadas que acho impossível ter sido somente pelo acaso concebidas. Mesmo que o universo seja infinito em tempo e espaço, ainda assim, seria muita coincidência tudo ser tão arquitetado pelo simples acaso. Enfim, não sou dono da verdade e, portanto, deixo em aberto a minha mente para a psicologia, cosmos e um Deus não bíblico. Outra curiosidade foi que na minha pré-adolescência
Eu ouvi as minhas tias falarem muito em simpatias e muitas destas com palavras. Então, num dado momento, descobri uma verruguinha entre o polegar e o dedo indicador na mão esquerda, com um formato minúsculo de um vulcãozinho que já estava ali há um bom tempo, tipo meses. Era mesmo uma verruguinha e nada a ver com algo como ferida ou coisa parecida. Aproveitei essa verruguinha para aplicar uma simpatia em forma de palavras. Eu passava o dedo indicador da mão direita sobre a verruguinha de forma circular, proferindo as palavras: "Verruguinha, quero muito que saia deste local e vá para outro na mão." Durante dias eu repetia sem falhar o mesmo ritual. Aos poucos, a verruguinha ia diminuindo de tamanho enquanto que outra verruguinha no meio de outros 2 dedos da mesma mão surgia na mesma proporção que a outra diminuía. Ao cabo de poucos dias, talvez uns 10 dias, ela estava completamente em outro local. Repeti todo o processo e tudo aconteceu da mesma forma, ou seja, foi diminuindo num local e surgindo em outro. Ali eu percebi que alguma coisa inexplicável existia no poder do desejo, do pensamento, das palavras e do toque circular em cima da verruguinha. Com muito cuidado, comecei a fazer uma nova simpatia, que foi assim. Para não me comprometer com o motivo pelo qual essa verruguinha existia, se era para o meu bem ou não, preferi escolher um desejo que foi verruguinha. Se tem alguma coisa do meu corpo que precisa ser expelida por ti, que seja a partir de hoje transferida pela urina e não mais em forma de verruga. O que acha que aconteceu? Nem preciso responder. Espero que esta resenha tenha trazido algo de útil para quem a leu. Espero também que tenha o bom senso de não mexer com coisas que às vezes estão ali para não ser pior do que já é. A precipitação em mudar algo de forma descomedida pode trazer mais tristezas que alegrias, onde muitas vezes e muitas pessoas se pegam a perguntar: por que nada dá certo na minha vida? Seja responsável naquilo que pedes, seja por um Deus, cosmos, hipnose ou apenas pelo desejo em si. Raoni Mowai, em 4 de julho de 2024. Glossário. Panteísmo. O termo panteísmo remete ao grego pan, tudo, e theos, Deus, ou seja, tudo é Deus, basicamente significando a integração, não existindo um ser personificado criador acima do universo. A visão panteísta compreende a profunda unidade que permeia na interligação das coisas, seres, átomos, carbonos e percepção humana. Teísmo. Teísmo é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. Agnóstico. Agnóstico é aquele que considera os fenômenos sobrenaturais inacessíveis à compreensão humana. A palavra deriva do termo grego agnostos, que significa desconhecido ou não cognoscível. Leitura de texto com voz sintética, fim.